Olá a todos, meu nome é César, você está no canal das Antiga 80 e hoje nos Respostas de Sábado, edição 299. Para você que não sabe o que eu estou falando, nessa sequência que eu faço chamada Respostas de Sábado, eu respondo perguntas, comentários, críticas, sugestões, tudo sobre áudio, vintage ou vintage, como queiram, tá? Então se você tem alguma dúvida, alguma crítica, alguma pergunta sobre essa geração, deixe aqui no 299, que lá no 300, né, que é a próxima edição, eu vou te responder. Hoje aqui, plano de fundo, para quem é membro do canal, tá sabendo aqui da trajetória desse equipamento. Inclusive, acho que eu postei um vídeo que era para membro, mas acabou vazando aí, vocês viram que ele tinha parado aqui os VUs. Cara, tô numa luta danada com esse equipamento aqui, porque o REC dele é automático e tudo mais, então os integrados têm que jampear ali para poder acionar o REC, e se o pause não tiver acionado ele não aciona, e daí quando você dá o start, essa chave ela liga e desliga, né? Cara, se você jampear, ela fica toda jampeada, ela nunca tá acendendo. Cara, é uma luta danada aqui, mas é que, infelizmente, né, hoje 299 seria para ser um vídeo até que especial. O 300 eu não tenho a menor ideia se vai ser especial ou não, porque eu tô aqui, ó, quer ver? Eu vou mostrar para vocês, ó. 9h26 de quinta-feira à noite, gravando o vídeo, e tô na luta, batalhando aqui. Você vai ver minha mesa tudo suja, cheia de bagulho, cheia de testes aqui, inclusive até com o próprio esquema elétrico aqui, ó, do CD5500 para tentar resolver o problema dele aqui. Eu só vou ter que mexer aqui, ó, porque eu tô com medo que dê direitos autorais nisso aí, tá? Então você já entendeu que é a plaquinha pendrive aí, certo? Bom, se der direitos autorais eu vou ter que... Por causa do vídeo, tá? O vídeo dá direitos autorais, eu vou ter que cortar. Então, mais ou menos é isso. Meu nome é César, você está no canal das Antiga 80, onde a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, dicas, opinião, conhecendo, que mais? Histórias... Lives batendo papo, lives analisando o mercado do som vintage. Tem interesse, inscreva-se no canal, ative o sininho e não esquece de dar o like para ajudar. E se você quiser virar membro do canal, lá eu falo bastante sobre o que está acontecendo aqui, algumas coisas que vão acontecendo aí durante o percurso, ó. Um monte de integrado aqui que eu estou tentando fazer esse troço funcionar, tá? Então basicamente é isso. Vamos lá, as perguntas que foram feitas. Outro recado é que eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira à noite, você viu aí 9 e pouco, então se você fez uma pergunta antes disso, ou no sábado de manhã, os malucos, quinta-feira à noite, a lua cheia, os lobisomens tudo solto aí. Então, é quinta-feira à noite, se você fez a pergunta sábado de manhã, ou sexta-feira durante o dia, eu não vou poder te responder. Refaça ela aqui no 299, que daí no 300 eu respondo. Vou pedir para todo mundo aí, né, que sempre acompanha os vídeos, sempre acompanha o canal, sempre faz alguma pergunta aqui, deixar uma pergunta no 299 para que na edição 300 a gente tenha bastante assunto para comentar. Então, quinta-feira à noite, correto? Se eu tiver mais algum recado para dar, eu dou durante o vídeo aí. Vocês estão vendo que eu estou fazendo o vídeo aqui na correria, né? 9 e pouco, e ainda quero mexer para ver se... Ó, agora ele travou, né, aqui atuando os VUs, mas se eu desligar, no final eu vou desligar e ligar ele. E a gente vai ver se ele vai continuar, porque quando eu desligo, ele desabilita o REC, certo? Se tiver jampeado ali, a hora que eu ligar, não adianta, porque ele tem que dar o start, sabe? Então eu tô bolando aqui alguma coisa para fazer aqui. Bom, vamos lá, isso aqui é a gambiarra das plaquinhas pendrive. Vamos às perguntas aí, então. Vladimir Espíndola. Opa, César, por favor, tenta me explicar quais as diferenças das caixas Gradiente Celebration e Celebration 2. Estou na tentação de fazer uma troca de um par delas que ainda não escolhi. No pau na minha DD200Q resgatada. O vendedor garante que ambos os pares de caixas estão impecáveis e pelas fotos estão mesmo. Alguma dica? Alguma preferência particular sua? Lembrando que eu também curto escutar som com caixas profissionais de 15 polegadas. Ou no mínimo em caixas de 12. Meu gosto musical, rock, pop, dos anos 50 até os anos 90. Tem uma entrevista feita comigo com o fã de Elvis em 2022, que eu vou deixar aqui o link aqui nos comentários. Desde já, muito obrigado e sucesso ao canal. Então tem uma entrevista dele aqui num colecionador de Elvis, tá aí se quiser ver a entrevista do nosso amigo Vladimir Espíndola, ele é membro do canal, então ele sabe o que está acontecendo aqui com o nosso CD5500 plaquinha pendrive. Bom, vamos lá. Primeiro,
caixas antigas, né? Se você gosta de caixa moderna ou caixa profissional, putz, a antiga não vai te dar som nenhum. Com Celebration, se você tem caixa aí com Twitter de ST200, ST300 da Selenium, Twitter profissional, corneta, as caixas vão ficar bem abaixo do que você escuta, né? Essas caixas são bacanas para você montar um conjunto. Então tem um conjunto ali, um rack de madeira bonito, as caixas daí vai combinar de bonito, o som vai ficar ali bonito e tal. Quais são as diferenças entre a Celebration e a Celebration 2? Se não me engano, são 3 modelos, né? Tem a Celebration, que são com 2 tweeters, se não me engano, os divisores são para mais para baixo, woofer de 12, médio e 2 tweeters, né? Depois saiu a Celebration 2, que já é um tweeter, tem o mesmo divisor, se não me engano, o acabamento é do mesmo divisor, um médio e um woofer de 12. E depois tem a outra Celebration, que é só uma atualização, mudou ali o tipo dos potenciômetros, dos volumes do divisor, e é 12 polegadas, médio e um tweeter. E se não me engano, tem uma diferença no acabamento da tela também. A Celebration tem uma tela que ela pula um pouco para fora, e a Celebration, a segunda versão, é uma tela normal reta. Cara, é a mesma caixa, só que uma tem 2 tweeters, porque aqueles tweeters da Celebration antiga, eles eram os tweeters mais simples, menores, né? Então precisava de 2 tweeters para poder render ali. Depois, com os tweeters ditos Novik, que eram, ou Selenium, não se sabe ao certo da onde que a gente tirava os tweeters, eu acredito que seja Novik. Então aí você tem ali uma se fizer assim vai ficar borrado, né? Minha iluminação aqui. Ó, o deck tá tocando fita ali agora. Então, então os tweeters ali, ambas vão tocar a mesma coisa. Só que, claro, elas ficam bem abaixo. Se você está acostumado com caixa de 15, estão bem abaixo. Agora, você falou assim que pelas fotos o vendedor diz para você que tá boa. Cara, se elas estiverem aí na sua região, você trocar pela DD200Q é uma boa opção, porque você vai lá ver as caixas, olha, vê bem certinho. Eu acho que a DD200Q vale mais que as caixas. Minha opinião. Eu acabei de vender aí um par de Rev 320 por 2.500. Acabei de vender as MK2 da IBS por 2.000, né? Ah, mas César, só porque as tuas caixas? Não, Celebration é caixa comum, né? Então, quanto que vale um par de Celebration? Né? Quanto que vale uma DD200Q? Uma DD200Q inteirinha, 2.500, 3.000, né? Então, eu acho que a DD200Q vale mais que a Celebration, né? Isso é minha opinião particular. Não trocaria nunca, né, pelas caixas. Mas isso é minha opção, porque eu não gosto de caixa... dizer que não gosto de caixa antiga é difícil, mas é que eu dou preferência por caixa moderna também. Então, cara... agora, se tá longe de você, esqueça, cara. Transportar a caixa acústica? Não, eu envio pelo ônibus, eu envio por correio, eu envio pela Jodlog. Cara, uma batidinha que você escape uma caixa acústica dando a quina, você perdeu uma quina de caixa. Uma batida que ela dá seca no chão. Imagina a caixa, ela bateu seca no chão. Pau! O ímã tá ali pendurado, rolado. Já falei isso em vídeo aqui. Aí o ímã tá ali, é pesado. A partir que ela bate seco, pô, o ímã continua indo, certo? Aí ela bate, mas o ímã física, continua indo. Se ele não tiver com a cola assim atualizada, se não tiver bem colado o ímã vem para baixo, vai junto, ele continua até bater na caixa. Daí descola, trava a bobina. Tem casos aí do pessoal que comprou caixa acústica e chegou lá, pô, o woofer travado. Isso que você tem, quando você compra a caixa acústica, aí você recebeu de envio, a primeira coisa que você tem que olhar é botar no multímetro, ver se ela não travou, ver se não aconteceu nada com a caixa. Não vai me ligar direto a caixa acústica no amplificador, porque pode ter travado no caminho. Sim, acontece isso. O ímã desloca e trava a bobina, e trava, aí se você põe no amplificador, queima o amplificador, né? Então, tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Qualquer coisa tem que testar antes. Então, cara, a caixa acústica, vou ser bem sincero, as Rev 320, eu vendi
E coloquei lá, ó, não envio, não envio. A pessoa comprou de mim, se ela estiver assistindo aí, ela sabe disso. Comprou de mim e falou assim, não, vou buscar. Beleza, comprou, deu o sinal. Depois ela veio e falou assim, cara, e se você levar até o não sei aonde, eu vou buscar até o terminal. Não, beleza, põe no carro, você vem de ônibus, a gente pega as caixas, põe no ônibus e você leva elas aí no terminal. Depois já virou, não, agora você vai levar até o terminal, vai pôr lá no ônibus e eu vou esperar elas chegarem aqui. Putz, aí tive que embalar e tudo mais. Não dá, cara, não dá. Peço desculpa, mas não dá, você entendeu? Não tem condições caixa acústica. Então caixa acústica ou você compra no lugar que você tá, vai lá ver e tudo mais, vai testar esse tipo de coisa, ou não tem condições. Essa é a minha opinião, tá? Mas deixa, o Vladimir Spínola tá sempre fazendo um comentário aí. Deixa um comentário sobre tudo isso na semana que vem, né? Que é a edição 300 aqui do nosso Resposta de Sábado. E aí eu te respondo, a gente conversa um pouco mais. Muito obrigado pelo comentário, meu amigo. Mauro Fleck. Olá, César. Parabéns. Perfeita explicação. Puxa vida. Ele tá falando de alguma coisa do vídeo passado, eu não lembro, tá? Se for por coisa política, vamos deixar pro vídeo passado lá, que eu avisei que era política, tá? Muito obrigado, meu amigo Mauro Fleck, ele é também membro do canal, tá vendo aqui a saga do CD5500 que de uma hora de outra parou, fui lá, troquei todos os integradinhos, mesmo assim ainda, eu estava fazendo um vídeo para membros, troquei o integrado, funcionou, estava conversando sobre trocar o integrado, ou fuçar ali, para tentar resolver o problema, né, em vez de trocar o integrado. No vídeo lá, eu não sei se eu já postei, né? Acho que já. Ele simplesmente parou o aparelho de uma hora para outra. Então, quer dizer o quê? Mesmo trocando integrado, ele continuou. E do mesmo jeito, eu tive que caçar aqui, né? Fazer uma adaptação, porque, veja, esse integrado aqui, o que ele faz? Ele faz o avanço, o retrocesso. Não tem mais avanço ou retrocesso aqui. Eu só quero que o REC fique ligado para entrar o meu áudio aqui na plaquinha, assim, entendeu? Então dá para tentar ir lá, analisar o integrado. Isso tudo mostrei lá no setor de membros. Tem interesse, vire membro lá que você vai ver isso aí. Continuando, Rafael Mesquita, parabéns, falou tudo. Puxa vida, eu acabei falando sobre política na semana passada e eu não sei se eles estão falando sobre isso, mas tudo bem, vamos lá. Maria Fidelis, 7920. Olá, César, tudo bem? Você falou no 366 com amplificador de Mercado Livre. Eu tenho um 1250 com um desses, mas fui eu quem colocou. Não dava mais para consertar. Ficou muito bom. Obrigado pelo vídeo. Puxa vida, aqui é uma discussão bem longa, né? Eu falei sobre o 246 com esses módulos de amplificação hoje novas que o pessoal põe ali, aí faz uma adaptação e tal. Pode ficar bom, né? Pode até ser bom isso, né? Num 246 que é condenável, é um amplificador que normalmente você às vezes tem que condenar, 366 você tem que condenar, 1660 você tem que condenar, apesar de que não sei se o nosso amigo José Carlos está fazendo placa nova. Eu já mostrei aqui no meu canal, se você tem interesse em conhecer um pouco sobre isso, procura aqui placa do 1660, placa de 246, eu já mostrei equipamentos aqui que eu troquei a placa inteira ali e a gente fez o upgrade para ficar no sistema original, né? Mas o comentário que eu fiz, que foi que eu comprei um 246 na época, e o 246 veio com plaquinha de Mercado Livre dentro, né? E ela tá me dizendo que ela fez isso num 1250. Cara, 1250 não tem segredo, né? Por mais que você não encontre mais os 2N3055 que vai ali, os moedão, mas se você comprar os MJ 15004, 15005, César, mas 15004, 15000 é muito mais forte que o 2N3055, por isso mesmo. Hoje, um 15004, 15005, ele é mais ou menos igual a um 2, ele vai suportar a tensão ali do projeto onde suportava um 2N3055 e não num projeto de PM5000 como era feito, você entendeu? Porque ele é inferior, né? Então você põe um transistor superior ali, sabendo que ele não é mais aquele superior, ele já está abaixo disso, né? Então não é muito difícil de consertar. Claro, se a tua placa ali onde tá muito judiada ali, da fonte principalmente, 126, né, o S126, o 1250, normalmente ele estoura ali umas placas da fonte. É um erro de projeto da Gradiente, queima os diodos torram ali, corre o curto na trilha e sobe todas as placas ali. Só que se você tiver que trocar aquela placa ali, cara, ali tem
ali tem a placa do pré, não é simplesmente igual no 246. No 246, se você tirar a parte de amplificação e digitar os sinais do pré, o sinal AC, você tem um amplificador. Já no 1260, eu não sei como que você fez com o pré, né? Porque o pré também está naquela mesma placa, né? Então, adaptar uma placa de Mercado Livre num 1250, eu acho mais difícil. Você fez, parabéns. Muito mais difícil do que num 246, porque você tem que separar o pré da própria placa ali, né? Que é uma placa só, ao contrário do 246, que são duas ali, né? Mas que bom, ficou bom, né? O importante é ficar bom e, de acordo com o nosso amigo Douglas, todo amplificador toca sempre igual a mesma coisa, então, sem problema, né? Continuando, eu vou fazer isso ainda. Aqui no canal eu tenho um 1450 que dá problema justamente no integradinho lá, no 741, né? Pra quem sabe o que eu tô falando. E foi condenado já. Putz, tá muito feio. Eu vou pensar em comprar uma placa dessa e eu mesmo fazer. Puxar ali o DC da fonte, ligar nessa placa, tentar descobrir onde é o pré dessa placa, ligar nessa placa do 1450, ligar nessa placa e fazer ele funcionar. O problema é que os VUs do 1450, né, para quem sabe do que eu estou falando, eles são alimentados pelo amplificador. Então, nessas placas de Mercado Livre não tem esse mini amplificador que vai alimentar os VUs, você entendeu? Então, teria que bolar um outro amplificadorzinho pequeno ali, pegar o sinal do pré, botar um outro amplificadorzinho para alimentar os VUs, porque os VUs morrem se você tirar o amplificador original dele, né? Então é uma coisa mais complicada, mas vamos tentar fazer aí, mas tá difícil, porque estou tentando mexer em outras coisas, dá defeito no que a gente tem aqui, né? É complicado. Mas vamos lá, obrigado pelo comentário, obrigado, vamos lá. Miguel Antônio Navas: oi César, meu tape deck é básico, um CD2 e 300, é um S125, o mais simples. Gravação limpa, perfeita para meus ouvidos, só que esse problema que me encana. Gravo legal, ouço legal, mas depois de uns dias, um canal está mais baixo, espero não incomodar. Com um tape tão simples. Agradeço se puder me atender. Cara, não é... Aqui eu tenho deck simples, bicho. Né? Ah, o César tem, sei lá, 5.500, tem deck Marantz, mas tem o 2.800. Né? Tem o S96. Né, porque eu gosto, entendeu? São decks simples que eu acho bonito, então eu tenho, né? Não tem essa de... Porque ser simples não tem valor, você não pode gostar, você não pode admirar um deck simples. Besteira isso daí. Já falei aqui no meu canal que às vezes é melhor ter um deck simples, bem conservado, do que um 5.500 todo rodado aí, né? Que já foi trocado cabeça, já foi feito um monte de encrenca. Então, no teu caso lá, o que acontece lá no vídeo passado, ele comentou lá que ele faz o seguinte, ele grava certinho aqui, né, como se eu tivesse aqui, ó, gravei, beleza, regulei os VUs, gravei, vou reproduzir, ele toca certinho igual. A fita, beleza, tirei a fita, botei de lado, coloquei ela de novo, depois de um certo tempo fica diferente. O teste que você tem que fazer é o seguinte, você vai pegar essa fita que você gravou, gravei, certo? Tá certinho os canais? Tá. Reproduziu? Reproduziu. Tá certinho os canais? Tá. Tiro ela, ponho outra e gravo. Tá certinho os canais? Tá. Reproduziu? Reproduziu. Beleza. Aí você vai tirar ela, a outra, e pôr, você entendeu? Duas. E vai ficar invertendo, pondo para reproduzir. Por quê? Porque o que pode ser é que você gravou, reproduziu na mesma hora que você gravou, canal perfeito, tirei, escutei outras fitas, ponho ela de volta, um mais baixo que o outro. O que aconteceu? Sujou a cabeça. Então você está pondo fita ali que está sujando a cabeça, e quando suja a cabeça, um canal pode ficar mais baixo mesmo do que o outro. Não, César, eu vou lá, tiro, ponho para tocar, tá bom, tiro, ponho para tocar, tá baixo, tiro, limpo as cabeças, o rolo pressor, limpo tudo, ponho para tocar e continua baixo. Aí pode ser problema realmente na chave de gravação, tá? Chave de gravação, toda vez que você aciona a chave de gravação no 2300 e tudo mais, puxa os pinos ali, aquele pino puxa a chave, pá, entra na gravação, certo? Aí depois que solta a gravação, ele volta. Aí, se quando você aciona a gravação e você desaciona a gravação e ele volta, e ele não volta direito, fica meio termo,
fica um view mais baixo que o outro sempre sim, sabe? Dá esse tipo de problema. Então, o primeiro passo é você identificar aonde está as chaves de gravação, vai lá, compra um limpa-contato, não WD, cara. Compra um limpa-contato, né? Alguma coisa tipo, ou que nem aqui, ó, vaselina em spray para contato, alguma coisa assim. Ou até mesmo álcool isopropílico seria o ideal. E tenta limpar as chaves de gravação. Vê como é que faz aí, que o pessoal faz. Tenta limpar ela. O que você vai fazer? Você vai acionar ali a gravação e vai ficar... Ou então na mesma chave ficar mexendo nela. Fica mexendo várias vezes. Para ela trabalhar ali e tentar limpar a chave de gravação. É uma das coisas que você pode fazer para que o teu equipamento volte a funcionar. Se não for a chave de gravação, pode ser a chave de switch. Se eu não me engano, o 2300 tem isso, que quando você aperta o play, certo? Você aperta o play, pum, ela sobe o switch e dá um contato ali para abrir áudio e, se eu não me engano, para injetar DC no motor, ou o motor fica... Não, DC no motor também. Tem uma chave que vai dar DC no motor e tem uma outra chave que dá o switch para dar o play. Essa chave, às vezes quando você dá o play, essa chave também pode ter mau contato. O que acontece? Às vezes ela não encosta uma na outra direito, fica um sinal, um som mais baixo do que o outro. Aqui na chave, você vai perceber se o teu VU fica baixo e o som fica alto, pode ser realmente a chave. Você entendeu? Ou então, também pode ser. Se você dá e você vê que o VU baixa e o som também fica baixo, porque veja bem, uma coisa é o VU ficar baixo, outra coisa é o som também ficar baixo. Perceba isso também, verifique. Pus lá, puxa César, um canal caiu, o outro ficou bom. O áudio também fez isso ou só o VU? Ah não, César, foi só o VU, o áudio tá ok. Aí pode ser mau contato na própria solda. Ó, ixi, não quero ficar mexendo muito isso aqui não. Na própria solda do VU. Então tem várias coisas. Vai fazendo esses testes que eu te falei aí e vai entrando em contato, a gente vai tentando ver aí se consegue resolver, né? Marcelito Santos, tenho 3 decks, um CCE Colaro 720, um Gradiente CD 2500 e um Polivox CP 650D. São muito bons. É isso aí, bacana. Tá com bastante tape deck legal aí. Continuando, Wilson Araújo, 30,05. O doguinho ataca novamente. KKKK. Ele tá falando do problema do cachorro que apareceu no vídeo passado, né? Lá por 30 minutos 05, provavelmente ele apareceu. Se as chaves do potenciômetro estiverem com mau contato, tanto a gravação como a reprodução serão afetadas. Falo por experiência própria, pois até chaves de regulagem de bias e polarização Dolby, seletoras do tipo de fitas e jacks de entrada de microfone já me enganaram. Sim. Então, todo tipo até o trimpote de nível de volume, ou até mesmo o trimpote de nível de gravação, pode dar mau contato. Tem deck que às vezes você vai lá, regula os gravação, puta, perfeita, de repente, pô, a gravação tá baixa. O que acontece? O trimpote tá ruim, né? Então, ele começa a dar problema. E existe um detalhe no CD4000. Eu já contei esse aqui em vídeo, não sei se foi para membros ou não, que o 4000, às vezes, meu 4000 não dá som. Você aperta o play, não entra som, ou então dá som, não sai os VUs. Ele tem um detalhe lá atrás, né? Procure esse vídeo aqui no meu canal se você está tendo esse problema com o CD4000, que é no conector DIN, né? Então, sim, todas as chaves aqui, se eu começar a bater aqui, pode cair um canal, pode variar, pode fazer muita coisa, né? Então pode ser mau contato. A maioria desses equipamentos, às vezes o defeito é tão simples que é um mau contato mesmo numa chave ou alguma coisa assim, certo? É bem complicado mesmo. São equipamentos com uma certa idade podem apresentar esses detalhes mesmo, né? Então no caso dele lá, pode ser até o Dolby, né? Você aperta o play, porque o 2300 tem Dolby. Então você aperta o play e um canal fica mais baixo que o outro, às vezes é um mau contato na própria chave Dolby, aquela que acende um verdinho, sabe? Quando você aperta, se ela tiver com mau contato ali, o que ela pode estar acontecendo? Você está gravando e de repente ele entra o Dolby e sai. Entra e sai. Por quê? Porque a chave está com mau contato, está acionando e desacionando. Até mesmo na hora de reproduzir pode acontecer isso. Então você tem que mexer na chave Dolby lá, que é de bolinha, né? Uma bolinha que você vai apertando, aperta a bolinha lá para ver se ela não desengripa, digamos assim, né? Continuando. Tiago Giancola. Acho que é isso. Não. Tindaro Giancola. As pinças da chave modo e os contatos estão todos sujos.
tem um banho de prata ali, então com o tempo tem que fazer um trabalho de relojoeiro, limpeza, secagem, caol e tudo mais. Finalizar com spray de silicone e lacrar com fita Scott. Ele está dando aqui algumas dicas de como você fazer a limpeza, né? Então não faz a limpeza com, né, o silicone, você faz a limpeza antes com o álcool, né? O álcool, você tira toda a sujeira, depois você lubrifica. Na verdade, a sequência é limpeza, lubrificação, e no caso dele, ele está falando ainda para selar a chave para você não ter mais problema. Mas isso aí são coisas, né, que você tem que entender, você tem que aprender a fazer, que seria a limpeza das chaves. Rogério Martins. Olá, César. Quando usamos mixer, o volume do mesmo pode ser usado no máximo e regular só no receiver, ou é melhor deixar na metade ou menos com ele no volume máximo, pode dar algum problema no receiver? Cara, difícil, né? Difícil de falar, que vai depender do teu mixer. Se o teu mixer tiver aí com algum tipo de problema, digamos, o sinal muito saturado. Então, digamos aqui, ó, se eu jogar o sinal, ó, deixa eu ver como é que tá aqui o sinal, tá aqui, ó. Então aqui tem um volume, certo? Posso aumentar a máxima aqui que não vai dar problema nenhum. Puta, bem na hora que acaba. Eita, agora tirou a fita Acabou. Deixa eu voltar para essa aqui, porque isso aqui não tem problema de direitos autorais. Não é isso. Deixa eu ver aqui. É aí, ó. Antena 1, Curitiba. Beleza? Então, o que acontece? Se eu baixar aqui, não tem problema de distorção. Ó, aqui também é tua, ó. Mas eu não tenho problema de distorção, correto? Mas pode ser que o teu equipamento possa ter problemas de distorção quando está com o volume no máximo. Isso tudo você tem que ter ouvido, né? Porque não adianta nada de falar assim, não usa sempre no máximo. Beleza, daí você está escutando toca-discos, está escutando tape, beleza. Aí você injeta uma plaquinha, ou um pendrive, ou um Bluetooth que tem um sinal muito alto, aquele teu volume no máximo vai distorcer, certo? Então, tudo os volumes, o equilíbrio entre os volumes de todo o teu sistema vai depender muito do teu ouvido. Você que tem que ver se não está entrando muito chiado. Ó, aqui nem aqui, ó, acabou a memória aqui. Continuando, então eu posso vir baixar um pouco, certo? E sem problema nenhum. Então, esse negócio, não existe uma lei mágica. Não, aqui você vai deixar no máximo, aqui você vai deixar no mínimo. Não tem isso. Você vai ter que ir equilibrando os teus volumes aí, porque vai depender do teu pré-amplificador, vai depender do tipo de ligação que você fez, se tem um equalizador no meio, se não tem, você entendeu? A questão é você sempre perceber se tem algum equipamento que está carregando ruído. Então, se o teu volume lá, se você sente que tem uma distorção, tem alguma coisa carregando ruído, você vai lá, baixa um pouco em um, baixa um pouco em outro, né? Que nem o pessoal fala que, né, que tem que usar no amplificador sempre no máximo, não amplificador integrado, mas na potência no máximo, né? Então, cara, é difícil de te dizer, não, faça isso, entendeu? Ou faça aquilo. Você que tem que ir escutando e equilibrando os áudios aí, porque principalmente hoje que você tem muito áudio que você não tem controle do nível, né? Pega a plaquinha pendrive aqui, ó, um MP3 é uma coisa, já uma outra música, já você vai ver que aqui, ó, aqui tá saturando, ó. Bate lá no final, chega até a piscar, esse meu aparelho aqui, acho que não sei não, hein? O que acontece? Chega até a piscar, acho que é o fio da iluminação aqui. Tá com mau contato, ó. Então o que acontece? Então chega, aqui eu posso regular, mas se eu pôr em outra música, ela não vai chegar nem na metade, aqui eu posso carcar, entendeu? Então é muito relativo, depende do teu sinal que você está injetando aí. Continuando, Nano Lunelli. Olá, César, tem um módulo 1300 e um módulo 126. Atualmente uso as caixas somente no 126 e o 1300 uso mais para estética. Minha pergunta, tem algum problema de manter o módulo 1300 ligado sem as caixas nele? Tipo, prejudica as saídas ou algo assim? Um grande abraço. Por mim não, eu acho que não. Não tem segredo nenhum, porque, se eu não me engano, os transistores lá do 1300, né, ele só vai aquecer, né, só vai puxar a carga se você estiver drenando carga. Então, se eu tenho um alto-falante na saída querendo receber energia, o transistor vai estar mandando energia.
certo? Mas se eu não tenho ali a carga, né? Se a carga não está ligada, ele não vai puxar, ele vai estar tranquilo ali sem problema nenhum, você entendeu? Claro que isso no 1300, né? Agora tem outros equipamentos, né? Eu tenho um 246 aqui que eu uso para pré, e ele ferve do mesmo jeito se tivesse com caixa ligada, né? Então, tipo, ele esquenta, porque ele, no caso do 246 a gente fala que ele está sempre pronto para uso, né? Tipo um 1360 ou um 1300. Se você deixar ele ligado e daí você vai lá e liga as caixas e põe para tocar, ele vai demorar um tempo para esquentar ali e ter um rendimento ok, digamos assim. O 246, o pessoal sempre falava que ele está pronto para utilização, então ele está sempre, né, trocando energia ali e sempre esquentando, né, mesmo sem caixa. Mas o 1300 acho que não tem esse problema não, você pode utilizar ele sem problema sim, sem problema, sem estar com as caixas atuando. Continuando, Miguel Antônio Navas falou tudo. Puxa, o negócio com relação à política eu vou deixar aqui por final, tá? Tiago Rogério, Tinda Rogiancola. Em 1900, não sei se estou falando certo, né? Deixa eu ler direito aqui, ó. Tinda Rogiancola, é isso mesmo. Em 1982, o Polivox CP850D custava 45 mil cruzeiros. Esse CD1 deveria ser o dobro. Mais que modelo Victor ele é mesmo. Ah tá, ele tá perguntando qual modelo Victor que ele é mesmo. KD5? Não, KD5 é o... Não, acho que esse aqui é o KD5 ou o KD7 é o CD5500. O CD1 é o KD85, se eu não me engano, que é o da JVC, né? Ó, alguém respondeu aqui, vamos ver. 35, algo simples para ver na web. Não é 35, é 85. Vamos ver aqui, ó. Nosso Wilson Araújo, ele comentou aqui, vamos ver. O CD1 é um clone do Victor KD, aqui ó, Victor KD85SA, né? Cabeça SA, de 1976. Já o CD2 é um clone do Victor KD, aí ó, A5, tá certo? O CD5500 é o A5, de 1979. A marca Victor é usada somente no Japão. No exterior é JVC, Japan Victor Corporation. Ao contrário da Matsushita, que usa as marcas National, Technics, Panasonic indistintamente. Na verdade o que ele está querendo dizer é o seguinte, que Victor, eu já tive um amplificador Victor, né? Mas a Victor também era vendido nos Estados Unidos. Só que provavelmente, é que na verdade Victor é uma união, né? Victor é americana. Se eu não me engano, Victor é americana e se uniu com a... Como é que é? JVC. Japan Victor Corporation, Então a Victor acho que é a marca americana, né? Só que daí eles abreviaram para JVC para ser utilizado no mundo inteiro. Já a Matsushita usa Technics, Panasonic, National, tanto em qualquer lugar do mundo, né? É isso aí. Eu acho que é isso. Continuando. Miguel Antônio Navas, 49,20, as pessoas confundem. Mais um aqui de política, eu vou deixar por último. Miguel Antônio Navas, falou tudo. Já falou de novo. Puxa, eu esqueci de uma coisa, né? Eu acho que eu vou ter que falar, ó. Eu tô cortando o vídeo aqui, vai estar meio fora de foco, mas eu esqueci de fazer aquele teste, né? Eu acho que eu tô fazendo isso aqui depois que eu já falei de política, mas eu acho que eu vou emendar no meio aí. Vamos ligar e desligar, ó. Vamos lá, deixa eu só mostrar para vocês. O que é isso aqui, né? Plaquinha pendrive. Tá ligado a plaquinha pendrive no sistema REC, né? Então na gravação desse equipamento, só que esse equipamento não tem sistema de gravação por chave, é digital, é eletrônico. E aí que eu fiz? Ele está no standby aqui, ó. Então toda vez que eu desligo a plaquinha, desliguei, certo? Esse equipamento aqui, quando eu ligo esse equipamento, ele liga a zero. Para mim acionar a gravação, eu teria que vir aqui nessa chave e dar um switch. Quer dizer que não é que nenhum aparelho que você aperta o REC, ele tem que ficar apertado para acionar a chave de gravação. Aqui não. Aqui eu aciono o play, o REC, né? A gravação. E o pause, ele só dá um toque, tipo dá um start. Esse start alimenta a gravação e fica gravando. Se eu travar o botão aqui, não vai adiantar. Você entendeu? Porque quando desligar, ele não vai ficar, ele tem que dar esse start, ele tem que ligar e desligar, ligar e desligar, ligar e desligar. Você entendeu? Se eu deixar travado, ele vai entender como se não tivesse. E é esse o problema que eu estou tendo aqui, porque isso é feito por integrados, ó.
Então, são um integrado lógico, né, que tem aqui as portas, se não me engano, aqui tem 4 portas. Então, esse integrado faz o quê? Que quando eu aciono aqui a chave, a função avanço, ele entende que é avanço, dá um pulso, aciona essa daqui e aciona o avanço. Só que ele aciona e desaciona, certo? Então, daí, por que ele desaciona? Porque ele já tem que ficar livre, porque se eu for ali apertar o retrocesso, aí ele vem retrocesso e desabilita. As portas têm que ficar sempre abertas para receber a nova função. Consegue entender? A mesma coisa na gravação. Então, se eu pegar isso aqui e jumpear esses 2 pontos e ficar com a gravação direto ligado, quando eu desligar ele não vai entender mais que isso aqui, porque ele tem que ficar sempre aberto. Isso tem que estar sempre aberto para receber a nova função. Aí trava o integrado, ele já não entende mais o que está acontecendo, você entendeu? Então, esse é o meu problema. Eu preciso que esse equipamento fique acionado à gravação direto. Quando eu ligo ele já entra na gravação. E é por isso que ele tem stand-by. O stand-by me facilita isso, porque se eu deixo aqui em stand-by, eu mostrei num vídeo que acabou vazando aí, acho que era para membros, mas acabou vazando para o pessoal normal, né? Então se eu deixo em stand-by aqui, ó, REC, toda vez que eu ligar ele entrava em REC, porque essa aqui é a função stand-by, certo? Ele deu problema, travou. E agora eu estou tentando solucionar. Já troquei os integrados e os membros viram que eu troquei os integrados, funcionou e parou. Algum problema aconteceu, você entendeu? E agora eu fiz um jump, né? Então quer dizer que o integrado está ali no lugar, mas não está funcionando com o integrado no lugar, eu ponho um novo, funciona, para. Ponho um novo, funciona, para. Então eu fiz um jump para ver se ele vai atuar. Então vamos lá, vamos ver que se eu ligar ele aqui, ele tem que bater os VUs. Se deu certo o jump, porque você tem que ir lá estudar o integrado, ver onde que são, qual que é a porta, qual que é o pino de entrada, qual que é a alimentação, e biriri bororó, você entendeu? Para você entender onde você tem que dar o jump. Se você dá o jump na porta errada, ele fica travado. Então esses são os problemas, né? E aqui agora eu jumpei ele funcionou, só que eu não sei se ele vai funcionar toda vez que eu ligar ele. Você entendeu? Porque senão eu vou ter que ir lá desfazer o jump, fazer novamente, aí ele entra. Mas se ele ficar jumpeado direto, você já entendeu, né? Ele não vai entender que é para entrar na gravação. Vamos ver? Opa, bateu o VU já é um bom sinal. Vamos ver. Olá, falei pra você. O que acontece? Agora ele não entrou lá a gravação. Opa, entrou agora. Ué, cara. Você viu que ele demorou um pouco? Caramba. Deixa eu desligar. Então o jump que eu fiz provavelmente deu certo. Vamos ver. Vou de novo, tá? Você entendeu, né? Então vamos lá. Liguei. Ele vai ligar a plaquinha. Vai abrir a plaquinha, vai começar a tocar, vai injetar o sinal no circuito de gravação e opa, deu certo lá. Já entrou tocando. Consegue entender? Quer ver? Vamos ver o seguinte, porque aqui tá uma gambiarra, tá? Tem um integrado lá jampeado. Eu vou tirar aqui do standby, ó. Deixa eu vir pra cá. Vou tirar do standby, vou botar como se fosse play. Ou desligado, né? Então desligado. Então quando eu ligo ele entra em stop. Sem acionar nenhuma função. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Pá, liguei. Olha lá, não entra. Então quer dizer que o standby está funcionando. Eu consegui fazer esse funcionar o standby ali. Consegue entender? Por quê? Porque agora está em off, ó. Off. Tá vendo aqui? Se eu desligar e jogar aqui para REC, isso quer dizer o quê? Que se ele tivesse um tape deck aqui, quando eu ligo ele aqui, ele iria entrar gravando. Isso aqui é para quando você está esperando, né? Puta, vai tocar minha música. Aperta aqui, ele já entra gravando. Não precisa vir aqui apertar a gravação, né? Deixa preparado para gravar. Eu vou testar antes no play, vamos ver aqui, ó. Play não vai dar, né, porque não tem mecanismo, não tem nada, e o play seria ele injetar motor, injetar o sinal no playback, né. Playback não vai acionar, claro, não vai abrir o áudio, porque é o de tocar e o meu sinal da plaquinha está na gravação. Então agora eu vou desligar novamente e vou jogar lá na gravação. Agora ele tem que tocar os VUs aí, vamos ver. Play, power, né? Vai ligar a plaquinha. Ligou a plaquinha. Vai injetar áudio. Entrou. Que beleza, deu certo. Então quer dizer o quê? Eu consegui jampear o integrado de uma maneira que ele conseguisse entender que eu quero que ele ligue
na verdade, o jampeio integrado ali para funcionar o standby, que tinha parado de funcionar, na verdade, né? Eu mostro isso aí mais lá no setor de membros. Agora sim vou falar sobre política. Então é isso aí, pessoal. Falei aqui tudo sobre o som, sobre as perguntas que fizeram. Vou pedir novamente para que a edição 300 tenha um bom conteúdo, mas por mais que eu possa estar apurado aqui que nem hoje e não consiga montar nada especial para a versão, para a edição 300 do Respostas de Sábado, pode ser que simplesmente eu ponha minha câmera aqui em cima de alguma coisa que eu estou mexendo e faça, né? Mas se eu não posso fazer a minha parte, se vocês puderem fazer a de vocês, que é o quê? Aqui no 299 você deixa uma pergunta, por mais básica que seja, por mais que eu fique aqui num plano de fundo simples, mas se tiver um conteúdo legal, a gente começa a conversar bastante. Então é isso aí. Deixe algumas perguntas aí para a edição de número 300. Lembrando, aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena. Quer virar membro? Você vai entender aqui, ó, esse integrado aqui, não sei se você vai conseguir ver, ó. Certo? Por isso que não dá para confiar nessas encrencas aqui, ó. Principalmente equipamento que vem de litoral, ó. Ó a diferença. Né? Então, cara, esses integrados aqui, você não pode confiar nisso aqui, não. Então inscreva-se no canal, ative o sininho, não esqueça de dar o like para ajudar. Deixe sua pergunta aí para a semana que vem, para a edição 300. Grande abraço. Deixa eu ler o que o pessoal falou da parte de política, né? Que eu acabei respondendo uma pessoa lá. A pessoa muito... Assista o vídeo passado, né? Lá no final, a pessoa veio com muita educação, falou assim, cara, eu entendo o teu lado e tudo mais, mas eu não concordo e tal. E eu fui lá e dei a minha posição, né? Vamos ver o que o pessoal falou aqui sobre a mensagem que eu dei lá, sobre a minha posição. Vamos ver aqui. Então, sobre o som acabou, tá? Vamos lá, posição. Falou tudo. Direita, esquerda, uma bosta. Mas por mais pior a direita honesta, chega de Lula e aliados. Vocês sabem que eu concordo sobre isso. As pessoas confundem bolsonarista com direita responsável. Nada a ver. Cara, ficou nesse negócio, né, de quem ataca o Lula é bolsonarista. Quem ataca o Bolsonaro é Lula, né? A questão é que as pessoas acabam tendo que votar em alguém para, na verdade, não vota na pessoa, vota contra o outro, né, cara? Isso é um problema. Mas eu tinha algumas coisas em mente até para falar sobre isso, mas não sei se vale a pena ficar prolongando muito o assunto, né? Mas a questão é que, cara, sinceramente, não é possível que depois de tudo que aconteceu com Lava... Tem gente que critica a Lava Jato, né? O que eu vou falar de Lava Jato aqui se tem gente que critica a Lava Jato? Os caras devolveram o dinheiro, estão pagando multa milionária nos Estados Unidos e... Cara, vamos deixar pra lá isso aí. Vamos continuar aqui. Qual que é a última palavra? Falou tudo. Direita e esquerda é uma bosta. É isso aí, né? Infelizmente, às vezes as pessoas acabam não podendo, em vez de votar, votando menos pior, né? Mas é isso aí. Grande abraço. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. Eu tinha alguma coisa para falar justamente sobre isso, né? Sobre a política, sobre esse negócio de que... Porque a gente tem aquelas pessoas que estão no meio, sabe? No meio, assim. Puxa, o cara não tá muito ligado com política e tudo mais, mas ele acaba votando no menos pior, que nem você disse aí. Mas, cara, não é possível que as pessoas não entendam, né, que depois de 4 mandatos, né, 2001, 2006, 2007, depois veio o poste, eu não vou falar sobre pejorativo, né, para não ser agressivo, então vamos lá, deixa eu voltar, 2002, 2001, 2006, Dilma... Depois o Temer aí resolveu os problemas, aí volta o cara de novo, né? Então, eu não sei, cara. Eu acho que eu desconfio, né? Uma teoria minha que se não tivesse essa pessoa sendo eleita, teria sido pior. Mas hoje em dia a gente tem uma perspectiva de ser melhor, né, cara? Pô, se você se aliar às pessoas que... Cara, é aquilo, você se alia às pessoas que podem te agregar alguma coisa, e não as pessoas que não podem te agregar, né? O cara quer só se aliar. É que daí eu venho falar isso aqui, tem gente que defende o HAMAS, né? Putz, não dá. Então é isso aí, grande abraço, vamos falar sobre o som. Tchau, até a próxima.